hoje um pouquinho diferente, né? Estamos aqui numa determinação que devemos todos atender, da restrição de movimentos. A casa está fechada, estamos apenas aqui em 4, colocando o coração junto a Jesus, como disse o Denis, na leitura do Evangelho, para que todos nós possamos de fato entender o momento pelo qual passamos. A ciência espírita é para nós uma divina luz. Alguns espíritas nos colocam que a doutrina, enquanto ciência, é como uma janela aberta. É o conhecimento que nos chega, e já dizia o Cristo, já nos fala o Reformador, nosso querido Kardec, a doutrina consoladora haveria de restabelecer a verdade, e a verdade nos libertaria. Todos nós já temos estudado bastante e entendemos aqui no nosso grupo principalmente que todos os estudos anteriores foram uma preparação para o momento que passa. Estava agora há pouco vendo algumas das palestras e relembrando alguns dos nossos estudos, e temos visto que a espiritualidade amiga, e dentro dessa espiritualidade amiga entendamos, como nos lembra o Evangelho, muitas moradas na casa do Pai, que se encontram igualmente esses nossos irmãos de outros planetas, esses nossos irmãos que nos acodem neste momento, não só neste momento, mas em tantos outros, que estão juntos de nós para trazer esse conhecimento. E nesses estudos feitos, nós falávamos, por exemplo, da fortaleza íntima, do quanto deveríamos estar ligados à nossa essência, porque a humanidade, de uma forma ou de outra, ao longo da sua evolução, distanciou-se desta casa do Pai. Falávamos igualmente em alguns dos nossos estudos da rota do filho pródigo, que busca justamente restabelecer esse retorno à casa do Pai. E todas as práticas religiosas nos falam desse distanciamento de Deus, dessa importância demasiada às questões da materialidade e da aparência em detrimento da essência que é a nossa alma, que é o nosso espírito. Também falam outras vertentes do acúmulo do ter, do consumismo exagerado, das relações superficiais e de um abandono dos principais valores ou dos princípios fundamentais da vida. Esquecemos enquanto humanidade, dizemos nós, esses princípios e valores fundamentais e como que invertemos esses valores. Colocamos na frente as questões da aparência, do ter, colocamos na frente as falsidades, muitas vezes até hipocrisias, e não nos estabelecemos como nos convidava e convida ainda hoje o Cristo a termos essa nossa verdade estabelecida, as relações fundamentadas numa prática de amor. Não precisa dizer que, enquanto humanidade, nós ainda guerreamos, nós ainda violentamos o outro, desrespeitamos a liberdade individual de cada um. Não precisa dizer que, enquanto humanidade, nos distanciamos, sim, das leis fundamentais da vida que são estabelecidas no universo inteiro. O que esperávamos? O que esperávamos nós, senão que se cumprisse aquilo que já estava programado. Se outrora tivemos a oportunidade de nos restabelecer dentro do amor, de uma prática de respeito, de uma prática de caridade, de fraternidade universal, que incluísse todos os seres, como nos dizíamos o Cristo, o nosso chefe, o nosso mestre, o governador do nosso planeta, uma só família, um só pastor, somos todos irmãos. Poderíamos ter feito isso, mas ao longo dos séculos e até dos milênios abandonamos essa recomendação, esse convite que nos foi feito. E já nos dizíamos lá atrás, e todos nos diziam, que se nós não fôssemos pelo amor, em determinado momento precisaríamos ir pela dor. E nos asseverava o Mestre quando estabeleceu a sua santa aliança na terra, ao convidar todos nós a segui-lo no exemplo que nos deu, sendo ele caminho, verdade e vida, que no futuro poderia acontecer que fôssemos levados ao juiz, à justiça. E que se o amor em determinado momento não pudesse cumprir com a sua propagação e a sua fundação no reino interior, que é o coração do homem, em determinado momento haveríamos que passar por um tempo
E diz lá na Gênesis, inclusive, os tempos são chegados. Aquele tempo de transição, onde nós, dentro da misericórdia divina e ainda vivos encarnados, teríamos algumas professoras ou professores que fariam com que a humanidade que dorme, porque é como se fosse um sono profundo na ilusão da matéria, tivesse a oportunidade de acordar. Nos falam também as filosofias orientais dos despertadores tão necessários na humanidade. Muitos despertam, muitos despertaram. E nós sabemos que às vezes uma doença grave, como infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, me entendam aqui, um câncer, uma tragédia, quantas não foram as pessoas que dão o seu testemunho, que após passarem por uma situação difícil, que nos lembrasse que a morte pode acontecer, eles passaram a viver de fato, mais na essência, mais dentro de si mesmo, do que evidentemente perdidos, né? Que estamos alguns de nós nas aparências que a experiência na carne nos coloca. Tudo isso já falamos, então convém lembrar aqui a gravidade sim do momento que passa, mas entendê-lo, como dizíamos, conhecimento é luz, porque entendendo o movimento entenderemos que não é um castigo divino. Já temos conhecimento suficiente para entender que Deus é Pai e que não castiga. Estudávamos também recentemente, em uma das palestras, a segunda colocada no canal, fala justamente da justiça divina. E é interessante que, relembrando o que dito foi lá, nós vamos perceber que fala exatamente que estaremos colhendo ao longo do tempo, por uma questão de justiça, aquilo que plantarmos. E se hoje a humanidade colhe algumas situações difíceis, como é este que agora se estabelece, é um resultado natural daquilo que fizemos durante tanto tempo, nesses séculos e milênios. O quanto que agredimos a natureza e o quanto que desrespeitamos o próximo, a ponto de o nosso plantio equivocado estabelecer colheitas dolorosas, que têm um objetivo, que são instrumentos divinos, todos eles, porque são parte da natureza humana. Vírus e bactérias convivem conosco há séculos, há milênios. Quantas não foram as pragas e as pestes que sofremos em outras eras? Isso não é de hoje. Por que então estamos passando por uma época tão difícil? O que agora é diferente, e sim é muito diferente, do que fora outrora? Porque esta situação que se apresenta tem causado um impacto tão violento na sociedade. E por que as pessoas estão tão assustadas? Não deveriam, mas estão. Porque de fato esse é um instrumento que se apresenta numa época diferente. Não como outrora se estabeleceram outras epidemias, outras doenças. O momento pelo qual estamos passando é um momento diferente, sabemos nós. É um momento de transição, de transformação profunda das pessoas e da sociedade. Então o vírus vem nos lembrar de coisas, não que esquecemos, mas que desdenhamos, grande parte da humanidade. Quando se fala em Deus, em caridade, em fraternidade, muitos são as pessoas que desdenham. Até acreditam isso nas aparências, como uma prática religiosa de aparência, mas não vivem de fato como manda a lei do amor. Então hoje o vírus não é um vírus da morte, mesmo porque sabemos que a morte não existe. Estamos aqui de passagem. Alguns dizem, vamos morrer. Claro, todos nós, inclusive nós 4 aqui mesmo não pegando o vírus. Poderemos morrer muito antes de um acidente, de um colapso no organismo como um infarto. Todos vamos morrer. Não é novidade para ninguém. Então é a morte que nos assusta? Não. Não é a morte que nos assusta. Então o que é que está causando essa comoção no globo? Não o medo da morte, porque ele seria infundado, não é o vírus que vai nos trazer a morte. Hoje mesmo sabemos pelas estatísticas, existem outras doenças, outras pandemias como o suicídio, que ceifam muito mais vidas de uma forma absurda, porque aí não é um ato externo, mas é uma decisão interna de eliminar a vida. Isso ceifa muito mais vidas.
E essa pandemia é muito mais dolorosa, muito mais triste do que qualquer vírus. É o vírus da indiferença, é o vírus da falta de fé, é o vírus do desânimo, do desespero, que se instala não no corpo físico, mas na alma humana. E é quanto a isso, ou contra isso, que deveríamos estar lutando de uma forma mais eficiente. Então não é o medo da morte, mas é o medo da transformação. Nós, enquanto humanidade, estamos entendendo que deu, que chegou, que basta, os tempos são chegados. O que nos assusta, muito provavelmente, não é essencialmente, pelo menos até, ou de alguma forma inconscientemente, o momento presente, mas é o medo do futuro. É o medo daquilo que nos aguarda, e de fato o que nos aguarda é um recomeço. Nada será como antes. Não era como antes quando alguns de nós individualmente passávamos por transformação. Estudamos isso aqui. A ciência espírita nos coloca. Fazei a reforma íntima. Reconhece seu verdadeiro espírita pelas reformas íntimas que faz, pela dominação das tendências negativas, pela transformação moral. O verdadeiro cristão é aquele que segue o Cristo, não numa prática exterior, muito fácil de ser conduzida como quem cumpre uma agenda, mas numa transformação interna profunda, muitas vezes dolorosa. É um calvário íntimo que exige renúncias e sacrifícios. Quando eu abandono o egoísmo e de uma força interior inabalável, entendo que eu preciso, em muitas ocasiões, renunciar ao interesse pessoal, a situações que me fazem bem por um bem comum. É como tirar o casaco num dia de frio, para agasalhar aquele que tem frio, quando nesse momento você passará a ter o sacrifício de sentir frio. É como renunciar a um bem em favor do próximo. É como deixar um lugar na fila para quem mais precisa. Abandonar a sombra saudável para que outra utilize. Ou como foi colocado aí na internet através das mensagens, como o Chico quando foi à feira buscar tomates. E causou estranheza no feirante quando o Chico pegava um tomate bom e um tomate ruim. E o feirante, impressionado, pensou até que o Chico não era bom da cabeça, entre aspas, mas por que o senhor leva um tomate ruim junto com o bom? E dizia o Chico, porque se eu levar só os bons, o que sobrará para o próximo? É isso. Estamos nesta fase de adiantamento moral evolutivo a ponto de fazer essas renúncias? Não. Então hoje é chegado o momento em que uma situação como essa vai nos colocar numa inflexão nessa curva do caminho. Se os tempos são chegados, dizem, e está lá na Gênesis, leiam a Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados, geração nova, em que nós teremos a oportunidade profunda de nos transformar enquanto humanidade. Não mais aquelas transformações individuais que a gente vê numa figura como Chico, ou numa Madre Teresa de Calcutá, numa Irmã Dulce, em tantos ícones da nossa sociedade que renunciaram às questões pessoais para dedicarem-se à humanidade. E não só os religiosos, como aqui comentamos no Chico, na Madre Teresa, em pastores ou situações de pessoas que dedicam a vida ao próximo, mas nos cientistas. Estes mesmos que agora estão, às vezes, 24 horas por dia enfurnados em laboratórios, colocando todos os esforços, esquecendo muitas vezes da saúde pessoal para buscar uma cura. Ou agora mesmo, os nossos irmãos caminhoneiros ou aqueles que estão produzindo em indústrias alimentos 24 horas por dia em cargas e situações de trabalho redobradas, os enfermeiros, os médicos. Esses são os verdadeiros exemplos de esquecer-se de si e dedicar-se ao próximo. Encontramos individualmente esses exemplos? Encontramos em grande quantidade. Ele esteve esparso ao momento de reuni-los em feixe. Então, no momento da transição, dois movimentos acontecem. Não são mais individuais, são coletivos. E, além de tudo, eles são reunidos em feixes. Teremos a oportunidade, nesse momento de estarmos pensando, reclusos, no interior da nossa casa, mas também no interior da nossa casa íntima, de aproveitar a oportunidade de nos transformar, se já não nos transformamos, porque senão será de certa forma inútil. O instrumento divino que vem colocar a humanidade refém de situações desesperadoras
mas que acima de tudo lembra o homem da sua importância, que ele é imortal e que não morre jamais, mesmo sendo recolhido da esfera terrena, ele será trazido a outras esferas, sabemos nós. Quantas vezes nessa mesa não vemos as mensagens de espíritos que nos chegam trazendo as suas angústias e dores do outro lado da existência, no plano espiritual, no plano dimensional do espírito? Isso tudo não é novidade para nós, portanto é o momento de colocar o nosso coração sossegado junto ao Cristo. O Chico, nos momentos mais difíceis pelos quais passou, e não foram poucos, ele tinha uma fala muito profunda quando essas questões aconteciam. É preciso levar o coração em silêncio para a casa da prece. A casa da prece é o interior do homem, é o seu ponto mais profundo, é a alma e o coração. É recolher-se dentro de si e reconhecer-se como espírito imortal que jamais morre. Portanto, o primeiro e talvez grande medo cessa, porque não morreremos. Mudaremos de lugar. Saímos do plano dimensional da matéria para habitar a casa verdadeira do espírito, a casa espiritual. Então não tenhamos medo da morte. Acontecerá, inevitavelmente, no momento aprazado para tal e para cada um. E o medo do futuro também não devemos ter, porque o que acontece hoje com a humanidade é diríamos nós, me entendam bem, uma bênção. Porque diferentemente das outras endemias, pandemias, epidemias, vem no momento de uma transição extraordinária. Não percamos a oportunidade. Não percamos a oportunidade da fé. Não percamos a oportunidade de estabelecer na fortaleza íntima a convicção, a força. Não percamos a oportunidade de enxergar a verdade que se estabelece, aquela que está além das aparências, como sempre esteve. Não percamos a oportunidade de olhar para dentro da nossa casa e ver que ao nosso lado estão as pessoas mais importantes e que muitas vezes foram relegadas ao segundo ou terceiro plano. Até hoje, muitos são as pessoas que dispunham de muito pouco tempo para a família, muito pouco tempo para o casal, muito pouco tempo para os filhos. Quem trabalha com educação sabe das dificuldades que as escolas encontram na educação dos meninos e das meninas, não porque lhes falte conhecimento científico, as ciências, as matemáticas, todas as disciplinas ou os eixos educacionais que a escola domina muito bem. A dificuldade dos professores não está no conteúdo a ser transmitido, nem na didática primorosamente conquistada. A dificuldade é entender estas crianças, meninos e meninas que chegam, que vieram de lares que muitas vezes não souberam construir o diálogo, não estabeleceram o amor, a atenção. São meninos e meninas que chegam com carências afetivas, porque muitos deles acabam sendo órfãos de pais vivos. Não que os pais fizeram por maldade, mas na grande maioria das vezes tiveram muito pouco tempo de dedicação. O tempo é preenchido com muitas outras coisas e aí os filhos são relegados ao tempo que resta, às sobras. É o momento de olhar para dentro desta casa e perceber na esposa, no esposo, no filho, na filha, no irmão, na irmã, quão importantes são para a nossa vida e quanto tempo de dedicação temos dado a cada um deles. É um chamamento para todos nós. É um chamamento para voltar-se para dentro, fortalecer as relações e começar a partir daí um movimento de perfeição, que nós poderíamos chamar de um movimento orgânico, que nasce da essência e se transfere para o exterior de uma forma natural, verdadeira. E para tanto, já falamos bastante aqui sobre isso e todas as práticas de autoconhecimento nos falam
desta situação, é importante se conhecer. É importante aproveitar esse espaço, esse tempo, para olhar para o interior e ver quem você é. Aquelas perguntas fundamentais, que todos nós já conhecemos de cor, que nos fala a filosofia e que nos relembra a ciência espírita. Quem de fato sou? Quem sou eu? Também um dos nossos estudos está no canal, é a primeira palestra postada. Quem de fato sou eu? É o momento de se conhecer, é o momento de se fortalecer. O homem e a mulher, nós somos deuses, como nos recomenda o Cristo. É o momento que temos para descobrir esse divino que habita em nós. É um tempo de parada providencial para que eu me escute. É um tempo de parada para que eu desligue os aparelhos. Sinceramente, nada adianta preencher o tempo. Pode, evidentemente, intercalar, mas não vai adiantar a parada se eu passar os meus dias trabalhando como um doido ainda, ou maratonando na televisão com diversos entretenimentos, ou mesmo ficando como uma obstinação, olhando a todo tempo e toda hora a evolução da doença, mensagens. Não é esse o propósito. Não precisaríamos nos retirar para dentro de casa fazendo exatamente aquilo que fazemos ou estaríamos fazendo fora de casa. O propósito é aproveitar o tempo de forma construtiva e fazer algo que ainda não fizemos, a busca do autoconhecimento. É um tempo de introspecção, é um tempo de relacionamento afetivo consigo mesmo em profundidade. E à medida que fizermos isso, teremos condições de olhar para o exterior, pessoas que nos cercam, e entender melhor essas relações. Algumas obras e alguns estudos teosóficos, religiosos, nos falam que Deus mora nas relações. Na relação com o próximo, na relação com Deus, na relação com a natureza e na relação consigo mesmo. Que Deus mora nas relações porque Deus é amor. E as relações precisam ser de amor. Não podem se estabelecer de outra forma que não sejam pelo vínculo do afeto e do amor. Então as relações precisam ser restabelecidas nos princípios fundamentais do amor. Não é a forma como temos feito, na correria, e aí valem, evidentemente, todas as justificativas. Mas é o momento de nos unir, de nos colocar a serviço e entender que o objetivo a ser cumprido é sermos felizes, de nos incluir, de estarmos juntos, uns com os outros, de estabelecer, de fato, essas relações. E aí Jesus, através de todos os seus ensinamentos, os de ontem e os de hoje, é evidentemente o guia e o modelo da humanidade. Por mais que alguns ainda insistem em colocar o mestre numa posição que ele não está, como a de um chefe religioso, ou alguém que veio trazer uma segmentação na sociedade, separando uns dos outros, que não foi isso. A doutrina cristã é inclusiva, todos somos filhos de Deus, um só Pai, um só pastor, uma só humanidade. A nossa cidadania planetária. Então Jesus se estabelece como o pastor por excelência, o mestre por excelência e, acima de tudo, o nosso governador. Sabemos nós que hoje a Terra tem um governador e é um mestre. Ele é o governador do planeta. Tudo aqui acontece sob a responsabilidade da sua administração. E o mestre é perfeito. Ele não erra na condução e na administração do planeta. Se algo acontece hoje é por uma questão natural de consequência, de uma responsabilidade que temos que assumir. O planeta é nosso. Nós temos o livre-arbítrio. O administrador Jesus
conferiu a nós, humanidade, a oportunidade de vivermos aqui, como muito bem nos lembrou o Denis, no caminho da luz. Então a oportunidade é nossa. Nós temos um projeto. Nós, humanidade, trabalhadores desse orbe, temos um projeto. O projeto tem um nome, é o Projeto Terra. E só será a Terra prometida pelo governador do planeta se nós fizermos por onde. Se nós formos eficientes, eficazes, efetivos, usem o termo que quiser, na condução de um projeto chamado Terra, que tem as suas bases, as suas diretrizes, o seu planejamento estratégico, que tem o alinhamento com o governador do planeta, que estabelece uma lei ampla, a lei do amor, da justiça e da caridade. E que dentro dessa lei ampla de amor, justiça e caridade, livro 3º, uma das grandes leis morais, lá no final do livro 3º, a lei de justiça, amor e caridade. Dentro dessa lei maior, ele estabelece uma série de outras leis menores decorrentes dessa, até para nos ensinar a viver. O seu modelo, enquanto aqui esteve, dentro dessa lei de amor, justiça e caridade, falávamos para cada um de nós, através das suas parábolas, das suas mensagens, que devíamos servir ao próximo. Disse Jesus, numa das passagens mais bonitas, o lava-pés, quando os discípulos se estabeleceram orgulhosos para discutir quem seria o maior no reino dos céus, Jesus, lançando mão de uma toalha e uma bacia com água, ajoelhou-se aos pés de cada um dos discípulos e lavou-lhe os pés, dizendo: o maior de todos é o que mais serve. Estamos aqui para servir ao próximo. A natureza nos serve. Se hoje se rebela, é porque reage hoje da forma como a tratamos ao longo do tempo. Sirvamo-nos uns aos outros com amor e caridade. Dentro dessa lei maior, Jesus nos recomenda o perdão. E quantas são as pessoas hoje no mundo que trazem a mágoa e o ressentimento no coração? Faça o seu exame de consciência. Perdoa todo mundo? Lembra de mais um dos nossos estudos, né, Denis? Que nós determinamos aqui que faríamos uma zerada, né, no nosso passado kármico, dizendo que perdoamos a todos. Pronto, vamos zerar essa conta. Está também em uma das nossas palestras, nas preleções. O que depende de fazermos isso? Nada, vamos começar agora já, se já não fizemos, a perdoar. A zerar o nosso passado para termos a bênção do recomeço, do futuro. Se insistirmos em carregar o fardo do ontem, não temos a bênção do recomeço de um novo dia. Continuamos velhos, presos, atrelados a crenças limitantes, a ilusões, a não perdões ou perdões que não foram concedidos. Então Jesus nos trouxe a mensagem de que o homem é livre, mas para ser livre não pode ser escravo, não pode escravizar-se a vícios, a crenças, a rótulos, a julgamentos, não julgueis para não ser julgados, e à prisão do perdão. O homem precisa ser livre, portanto precisa perdoar. O homem precisa ser livre, portanto precisa ter olhos de ver e enxergar no outro não as aparências, mas a essência de cada um, as profundidades da alma, as necessidades. Está tudo aí. Então, que nós possamos de fato aproveitar esse extraordinário momento, essa transição que se apresenta urgente, e entender que o amanhã não pode mais ser a repetição do hoje ou do ontem. Os modelos que foram estabelecidos no planeta foram modelos talvez úteis no passado, mas que já não nos servem no presente. Modelo econômico, inclusive, sabemos nós. Hoje nós estamos aí com projetos de sustentabilidade, onde busca-se uma equidade social, uma justiça social, um respeito às minorias e também às maiorias,
um respeito a todos, onde nós possamos conviver de forma sustentável, garantindo para gerações futuras muito mais do que temos hoje. Da forma como estamos vivendo hoje, como o coronavírus, não há futuro sustentável. As situações se tornam muito difíceis porque nós perdemos a capacidade de nos cuidar uns dos outros. Dizem as estatísticas que não há leito para todos. Me parece meio exclusivo isso, né? Diz a história lá atrás, parece que no Titanic, me corrija se estiver errado, não tinha salva-vida para todos. Como é que construímos algo quando conscientemente sabemos que estamos segregando alguns privilegiados em detrimento de uma maioria que vai morrer de fome? Retrato da humanidade hoje é uma humanidade extremamente rica, poderosa, com dinheiro sobrando nas prateleiras, mas com crianças morrendo de fome. Por exemplo, na África, no Brasil, qualquer lugar. O Projeto Terra é um projeto de exclusão social? O Projeto Terra é um projeto de favorecimento de minorias? O Projeto Terra, que é o nosso projeto, é um projeto injusto? Que transgride a grande e maior lei estabelecida no universo por nosso Pai, que é o amor? O Projeto Terra é aquele que fecha a porta daqueles que são excluídos, nossos irmãos? O Projeto Terra é um projeto de dominação de outras nações através da violência e da guerra? O que é o Projeto Terra? É o que nós vamos determinar que seja a partir de agora. É preciso se dar um basta. Os modelos até agora demonstram que já estão obsoletos e que de fato não servem. Por isso serão abandonados. Que cada um possa se preparar para, ao sair da sua casa íntima, do seu lar doméstico, ao abrir a porta para a calçada, para a sala da vida, possa trazer a convicção interior de quem já se conhece e se reconhece como filho de Deus na casa imensa do Pai, que é o universo. E que a partir daí terá um compromisso consigo mesmo e com a sociedade, esperamos, de esforçar-se por cumprir com a lei, de estabelecer de fato em suas relações, em todas as suas direções, uma relação de amor. Então, entendemos que é isso, né, Denis? Sim. Quer acrescentar alguma coisa? Não, vou colocar aqui. Acho que dentro de tudo isso que você falou, Evandro, é bom também chamar a atenção das pessoas que diz respeito à questão de que nós estamos com os instrumentos nas mãos, mas que ainda nos equivocamos tanto no uso, né, dessas ferramentas, desses instrumentos que Deus disponibiliza para a gente. Foi isso que eu fiquei pensando, ouvindo aqui a sua fala. Que até hoje, além da negligência de posse desses instrumentos, nós não adquirimos ainda a sabedoria do uso. E todo esse equívoco, ele também proporciona essas consequências que a gente enxerga, que a gente vê. E desde que a gente compreenda isso, a gente não precisa se espantar, porque dentro de uma lei natural, de ação e reação, de causa e efeito, desde que aquele instrumento ele esteja sendo mal utilizado, é claro que as consequências que advirão desse mau uso não serão positivas. Entendamos como instrumentos
tudo que está ao alcance de cada um para promover em si essa regeneração que nesse primeiro movimento ela se mostra individual, mas em outro instante ela se transforma, ela passa a ser coletiva, porque são as individualidades, né, se somando. Acho que o ponto alto do meu pensamento foi esse. Temos aí o recurso divino, temos aí o apoio dos espíritos superiores para nos ensinar, para nos dar o manual que vai nos conceder, né, uma utilização certa. E mesmo assim, a gente ainda se equivoca, a gente ainda dá um mau uso para tudo isso. Quando não assumimos a postura daquele servo da parábola dos talentos e simplesmente enterramos. Principalmente movidos pelo medo, porque se formos relembrar essa passagem evangélica, foi exatamente o medo que fez com que aquele servidor enterrasse o talento, por ele considerar que o seu senhor era um senhor implacável. Então, que possamos olhar aquilo que a gente tem em mãos. Quais são os talentos que nos são dados nesses instantes de aprendizado? E vamos aprender, né, a utilizá-los da maneira correta. Muito bem, é isso. A gente vai encerrando então, né, essa experiência nova, né, Deus? Estamos longe uns dos outros, que os quatro aqui nem cabendo direito na tela, mas é porque a gente tem que respeitar a distância, né? Então, para nós encerrarmos, reforçar isso que o Denis falou muito bem, né? Dessa questão de nós usarmos os recursos que temos. Está instalado, né? Nós temos uma bagagem instalada, um software divino extraordinário, né? Que de fato, vamos falar assim, nos capacita, né, ou nos dá condições de colocar em prática. E perder o medo do outro. A gente parece que em determinadas situações entende que o outro é uma ameaça. Quantas nossas pessoas que até hoje, em século XXI, têm uma dificuldade de aceitar, por exemplo, vida em outros planetas, a presença dos extrafísicos que estão aí no trabalho de comunidades intergalácticas. E aí quando se fala isso, né, quando se fala em muitas moradas na casa do Pai, isso causa uma estranheza em algumas pessoas. Gente, se nós não somos capazes de entender que o universo é vasto, esse orgulho de querer sermos os únicos é um contrassenso. E o fato de não identificarmos as outras pessoas que habitam o nosso universo não é o problema de não existir, mas de instrumento. Nós somos cegos, extremamente cegos. Estão aqui, estão ao lado seu, são extraordinárias entidades que, assim como aqueles desencarnados que atuam no plano dimensional do espírito, estão em outras dimensões com esse compromisso de amor com a humanidade. Que nós façamos como os estrangeiros, não terráqueos. Muitos deles amam a nossa humanidade mais do que nós mesmos. Todos eles respeitam mais o nosso planeta do que nós mesmos. Ou muitos de nós, me perdoem. Que nós façamos o que todos no universo estão fazendo, ou quase todos. Estabelecer em definitivo a lei de amor. Então, agradecemos, né? A gente está aqui o
a nossa equipe, a Bruna e o Daniel, né? Um gravando no YouTube, aqui nós através do Face e a Bruna transmitindo pelo Instagram. Estão parecendo até que estamos chique, né? Pois é. Então a gente agradece, né, a todos de coração. Rogamos ao Mestre Jesus que esteja junto conosco nessa transição para que ela seja o menos dolorosa possível e que a nossa intenção e o nosso interior possa expandir para a nossa comunidade, para o nosso planeta, muito amor e muita confiança, para que não entremos em desespero e para que usemos, como disse o Dene, os recursos infinitos guardados dentro de nós, colocando em prática aquilo que já sabemos. Vamos juntos, com coragem, confiança e fé, porque quem está no leme, quem é o governador, é o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Que beleza!